Como terminamos na vida é mais importante do que como começamos. Repita essa frase comigo. Como terminamos na vida é mais importante do que como começamos. Em Provérbios 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Muitas vezes nós começamos a nossa jornada com Deus muito bem, mas somos atingidos por setas do maligno e não concluímos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantos começaram na fé com você? Começa a analisar e pensar quantas pessoas vieram para Cristo, estavam sentadas aí do seu lado e hoje não estão mais. Porque elas não concluíram aquilo que começaram. A grande maioria das pessoas, e eu me incluo nessas também, não terminam, não concluem aquilo que começam. Começam cursos e não vão até o final. Projetos, trabalhos artesanais, até namoros que não chegam ao casamento. Há uma palavra-chave que nos leva a terminar aquilo que nós começamos. Essa palavra é perseverança. Diga para o seu irmão: perseverança. Queria que você colocasse para mim lá em Hebreus 12:1. Olha o que está escrito sobre essa palavra. Hebreus 12:1. Abra sua Bíblia lá. Já abriram ali? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos do embaraço e o pecado que tão tenazmente nos assedia, mas é o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com o quê? Com o quê? A carreira que nos está proposta. Nós temos que nos desvencilhar e abrir mão de tudo aquilo que nos impede de completar a carreira que nos está proposta. Por mais difícil que pareça, queridos, não desista. Não recue. Não desista. Por mais difícil que seja, abre mão de tudo aquilo que está te embaraçando, de todo o pecado, de todo o peso, e corra com perseverança esta carreira. E que você possa dizer como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo pôde dizer isso porque ele era um homem perseverante. Então, quando nós enfrentamos adversidades, no casamento, na saúde, nas finanças, em qualquer área da nossa vida, a nossa tendência, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é desistir. Como seres humanos, nós temos a tendência de desistir. Mas o Senhor não te chamou para ser um cristão desistente. Amém? O Senhor te chamou para ser implacável. E esse é o tema dessa palavra nessa noite: cristãos implacáveis. E você pode dizer assim: o que significa implacável? Implacável quer dizer persistente, inflexível, imparável, constante, perseverante. Deus te chamou para ser implacável. Que você seja um cristão que nunca desista por qualquer coisinha. Que você seja um cristão que não se abate por qualquer coisa. Que você seja um cristão imparável. Que Satanás nunca possa te colocar uma barreira na frente e dizer: eu parei, eu brequei você. Não, pela autoridade do Senhor Jesus, você vai sair daqui nessa noite com essa convicção no teu coração de que Deus te chamou para ser implacável. Amém? Um cristão implacável é absolutamente perseverante na fé, na esperança e na obediência a Deus, não importando a adversidade. Quando o diabo tentar brecar você, tentar colocar um freio em você, lembre-se disso. O Senhor te chamou para ser imparável. O Senhor te chamou para ser perseverante, inflexível,
Que você não se dobre ao sistema desse mundo, mas que você venha vencer e ser incansável na presença do Senhor. Essa semana eu estava assistindo um filme, né? E eu não sabia que o filme era cristão. A gente viu, identificou logo no comecinho. Mas aquele filme falou muito comigo. Era sobre uma jovem, e é verídico, a história é real. Uma jovem surfista, uma adolescente, né, que o sonho dela era surfar. E ela tinha isso como uma meta, como um objetivo. Tinha vencido um torneio, ficou em primeiro lugar. E aí arrumou patrocinadores e ela tinha um outro torneio. E ela foi treinar. E ela sofreu um ataque de um tubarão. E o tubarão comeu o braço esquerdo dela. Ficou só com o toquinho aqui. E quando ela estava no hospital, ainda ela perdeu 70% do sangue do seu corpo. E graças a Deus ela não perdeu a vida. Mas quando ela estava ali no leito do hospital, a primeira coisa que ela fez quando voltou a si, porque tentaram reanimá-la e tudo, e depois de darem os pontos, de todo o processo, que ela voltou em si, que ela viu que ela estava sem o braço. A primeira coisa que ela perguntou para o seu pai: eu vou voltar a surfar? E o pai dela falou assim: você vai. Ela disse assim: mas como é que você sabe? Ele falou: porque você pode tudo. Aí ela disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. E aquela adolescente teve que lutar contra, porque você imagina, se equilibrar com 2 braços já é difícil em cima de uma prancha, né? E com um braço só, ela teve que lutar dobrado. Mas ela voltou a surfar. E as primeiras tentativas dela foram frustrantes. Ela foi participar do torneio que ela estava treinando para participar. E ela se viu assim, arrasada. Quando terminou o torneio, ela disse para o seu pai: eu não quero mais. Eu não quero mais, eu desisti. E ela entregou as pranchas, umas fãs vieram para ela assinar, dar uma assinatura, e ela entregou as pranchas. E ela disse simplesmente: eu não quero mais. E ela chegou para sua líder, a líder dos jovens da igreja. Ela disse assim: pode haver um propósito bom com isso que me aconteceu? Como que Deus... Porque uma semana antes, a líder tinha falado: olha, Deus sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito. Ele sabe que são pensamentos de paz e não de mal. E Ele vai dar o fim que você deseja. E aquela menina, o sonho dela era surfar. E ela disse: pode haver um propósito bom com isso que me aconteceu. Como que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? E tem momentos, queridos, que nós não temos respostas. Tem momentos que nós passamos por situações que nós não temos respostas imediatas. Mas ela simplesmente viajou com aquela líder para uma missão. E quando chegou ali, não sei se é Indonésia ou Tailândia, na Tailândia, onde teve aquele tsunami, ela pôde ver que tantas pessoas perderam família. E ela estava ali para consolar a outros. Ela viu, poxa, eles perderam família, perderam as casas. Tinha um garotinho pequenininho, de uns 4 aninhos, sem os pais. Não tinha mais alegria na vida, não tinha sentido. Triste. E ela disse: eu perdi apenas um braço. Ela voltou daquela viagem, decidida a voltar e conquistar o sonho dela. Porque ela era implacável, imparável, perseverante. E ela voltou e disse: pai, você pode continuar me treinando? Ela não ganhou o prêmio. Mas quando uma jornalista veio, ela competiu e ficou em 2º lugar. E quando uma jornalista veio falar com ela, ela disse: olha, eu com um braço posso abraçar muito mais pessoas do que eu abraçaria com 2 braços. Porque ela foi para a mídia. O testemunho dela, quando ela voltou de viagem de missões, a casa dela estava repleta de cartas, de pessoas falando: olha, você é um exemplo para mim, você é um exemplo de força de vontade, de coragem, de fé. E aquilo trouxe ânimo para ela continuar. Porque Deus deu graça a ela para cumprir. Porque aquilo era graça de Deus, queridos. Ela continuou fazendo algo sem um braço. Era a graça de Deus na vida dela. E ela não parou. E ela disse: eu conquistei mais agora com um braço apenas do que eu poderia ter conquistado com 2.
Porque Deus me deu um alcance muito maior. Hoje eu toco vidas que eu não tocaria com um braço apenas. Então, querido, o que estiver acontecendo na sua vida, ou que já tem acontecido, não pode parar você. Porque Deus tem um plano soberano, um plano maior na tua vida, que vai além da tua capacidade. Deus tem um propósito para você. Deus nos chamou para sermos cristãos implacáveis na batalha contra qualquer adversidade, contra qualquer luta, contra qualquer levante que tentar nos impedir de fazer aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. E você pode perguntar, mas o que Deus tem para fazer através da minha vida? Eu quero dizer para você que você não nasceu e você não caiu nesse mundo de paraquedas, você não veio aqui por acaso. Você nasceu com um propósito. Diga para quem está do seu lado, você tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Isso não é... Agora, isso, obrigado. Muito legal, vocês já estavam repetindo tudo, né? Mas agora chega. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Eu e você nascemos para cumprir esse propósito. E esse propósito não é só para pastores. Esse propósito é para todo ser humano, porque nós nascemos, todos nós nascemos com um propósito. E nascemos para cumprir esse propósito. E você pode estar se perguntando, então, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Olha lá o que diz Salmos 115, 16. Salmos 115, 16. Deixa eu ver se eu vou mais rápido. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Sabe qual é o teu propósito nessa terra? É dominar a terra. Deus quer que nós reinemos em vida. Ele disse, a terra Ele deu a nós, como filhos dos homens, para dominarmos. Mas tão poucos cristãos sabem desse poder, que nós temos visto o mundo dominar. E era para nós dominarmos o mundo e não o mundo nos dominar. Nós temos que descobrir o que é reinar em vida. É influenciar a minha geração. O que você tem feito para influenciar aonde você trabalha, estuda, mora? Será que você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Em Deuteronômio 28, 13, diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso quer dizer, a cabeça, queridos, dá a direção, a cauda segue. Se o Senhor te pôs por cabeça, é porque Ele quer que você lidere aonde quer que você esteja e não que você seja liderado. Deus quer que você influencie e não que você seja influenciado. Porque Ele te colocou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Tem gente que distorce esse texto e leva para o lado de, Deus de ser sobrepotente, né? De se achar o máximo. Não, queridos, Deus te colocou como cabeça. Não é para você brilhar como pessoa, é para que a glória dele brilhe através da sua vida. Deus te colocou como cabeça nessa terra. Aonde quer que você esteja, você tem que influenciar no teu trabalho, na tua casa, na faculdade. Você não deve ser um cristão influenciado, mas você tem que influenciar. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Cristo dá as direções e nós seguimos. E a palavra de Deus fala que se você estiver enxertado nele, você vai dar muitos frutos. Se você for um galho ligado à videira, você vai dar muitos frutos. Mas o que nós vimos muitas vezes é muitos cristãos desconectados do corpo. Você já viu uma cabeça dar um comando para um braço que está fora do corpo? O braço vai obedecer aquele comando? Vai obedecer?
A cabeça direciona, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Se nós estivermos ligados no corpo, Deus vai dar a direção do que você tem que fazer e você vai fazer. E aquilo vai acontecer para a glória do nome dEle. Em João 15:5 diz, quem permanece nele, quem é perseverante, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É o Senhor quem nos capacita. Como corpo dele, nós obedecemos ao seu comando. E ele disse em João 14:12 que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Então por que nós não temos feito? Quais foram as obras que Jesus fez? Ele libertou cativos, ele libertou endemoniados, ele curou enfermos, deu vista aos cegos, fez aleijados andarem. Ele disse que nós faríamos isso e coisas maiores do que essa nós faríamos. E por que nós não temos feito? Eu creio, queridos, é porque nós não descobrimos o poder que há em nós como corpo desse cabeça que é Cristo. Você não vê uma cabeça e diz, esse daqui é Kellner, é o pastor Kellner. Aí você vê o pé dele e você diz, esse é o pé? Não, esse é Kellner. Você vê a mão dele, esse é ele. Quando as pessoas nos virem, elas têm que ver Cristo em nós. Porque nós não somos desligados da cabeça. Nós somos corpo, parte dessa cabeça. Então, da onde vem o poder para nós dominarmos? Olha o que diz em Romanos 5,17. Põe esse texto para mim, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ali está dizendo que a abundância da graça. Muitas vezes nós fomos ensinados que graça é perdão de pecados e graça é salvação. Graça é algo que nós não merecemos, tudo isso é verdade. Mas graça não é só isso, queridos. A abundância da graça é poder, é a capacitação de Deus para nós. A primeira característica da graça é capacitação. Capacitação. E Deus quer te capacitar através da abundante graça dele, para que você reine em vida. Para que você manifeste o poder dele nessa terra. Não é quando nós subimos para o céu. As pessoas precisam ver o poder de Deus através de nós. A criação aguarda com expectativa, diz a palavra, a manifestação dos filhos de Deus. Graça de Deus. Primeiramente, graça quer dizer capacitação. Diga comigo, capacitação. A graça é o poder gratuito de Deus, que nos dá a habilidade de ir além da nossa capacidade natural. Vamos repetir essa frase? A graça é o poder gratuito de Deus, que nos dá a habilidade para ir além da nossa capacitação natural. Se você acha que você não é, se você acha que você não pode, é aí que você está no ponto, porque você vai depender da graça de Deus. É a graça de Deus que te capacita. Em 2 Coríntios 12:9 diz, a minha graça te basta. A minha graça, o meu poder te basta, porque ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fraqueza quer dizer incapacidade. Nós somos incapazes, mas Deus é capaz. A graça e o poder dele me capacitam. A graça me capacita, em primeiro lugar, a andar em santidade. Se você pensa, se eu e você pensamos que podemos andar em santidade pelas nossas próprias forças, nós estamos enganados. E muitas vezes nós nos tornamos cristãos legalistas e que julgam a outros porque acham, aquele lá, nossa, que fraco, não conseguiu resistir àquilo. Caiu, e a gente julga as pessoas porque nós não entendemos o poder
que vem da graça de Deus, que nos capacita a andar em santidade. Eu não posso ser santo por mim mesmo. Você não pode ser santo por si só. Você é santo porque Deus te capacita a ser santo. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não posso basear a minha santidade na minha habilidade e na minha força de vontade, no meu querer, porque é Deus quem realiza em nós, tanto o querer, é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. Deus te dá graça para viver em santidade. A graça me capacita a me purificar do que eu não conseguiria sozinho. O que você tem lutado na tua vida? Contra que pecados você tem lutado e você tem chorado na presença do Senhor e você tem clamado a Ele? A graça de Deus é que te capacita a vencer isso. E você vai andar sobre essas situações e elas não vão dominar mais você, mas você vai dominar essas situações. A Bíblia diz, Deus falou lá para Caim: o teu pecado é contra ti, mas a ti cumpre dominar. O nosso desejo é contra nós mesmos, mas nós temos que dominar. E isso vem da graça de Deus e não de nós mesmos. A graça de Deus também é poder que me capacita a fazer sinais e maravilhas. Em Atos 4:33 diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre eles. Foi poder de Deus, queridos, porque eles não tinham a mídia, eles não tinham internet, eles não tinham condução, as viagens eram demoradas e eles pregaram o evangelho para todas as nações. Por causa do ID, foi graça de Deus, eles realizaram sinais e maravilhas. O mesmo poder, a mesma graça que estava sobre Jesus, estava sobre os seus apóstolos. E por onde eles andaram, eles realizaram sinais e maravilhas. E isso não é para os dias dos apóstolos e dos discípulos. Isso é para os dias de hoje. Isso é para mim e é para você. Nós temos que manifestar essa graça, esse sinal, esse poder de Deus. Onde nós passamos, a nossa cidade precisa da manifestação do poder de Deus. Isso não ficou para os apóstolos. Isso é para mim, isso é para você. Deus quer que você se agarre a isso, porque Deus quer realizar sinais e maravilhas através da tua vida. Eu tenho uma aluna de canto que ela é uma graça, ela de outra igreja, e uma vez ela disse, ela veio testemunhar, meu coração se encheu de alegria, ela é tão simples. Mas ela disse, olha, um dia minha vizinha estava com o neném que não podia, estava uma semana, o filho dela de 1 aninho não andava, não esticava as pernas, ela já tinha ido no médico, já tinha... E nada, não descobriam o que era. E o menino chorava e chorava. E ela, escutando do lado de cada casa dela, ela disse assim, olha, eu posso pegar um pouquinho teu filho? Minha mulher disse, tudo bem. Ela levou lá para a casa dela, colocou em cima da mesa e começou a orar. E começou a declarar, em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura. E ela começou a orar, Senhor, não é por mim, mas eu não aguento ver essa criança chorar. Faz um milagre. E a criança voltou para casa, ela entregou para a mãe. Quando foi de tardezinha, a mãe bateu lá na casa dela e disse, o que você fez com o meu filho? Ela falou, nada, eu só orei por ele. Ela falou assim, ele voltou a andar. Sinais e maravilhas são para os nossos dias. Não são para teólogos, não são apenas para pastores. É para mim, é para você. É graça de Deus que te capacita, amém? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre os povos. Deus quer fazer isso na nossa cidade. As pessoas estão aguardando, estão sedentas, porque elas precisam saber que há um Deus. Você não vai virar curandeiro não, viu? Que não vão ficar batendo na sua porta para você orar. É Deus que age através de você. É Deus quem faz os sinais e maravilhas.
E quando alguém pedir para você orar, ore com fé e Deus vai realizar. Porque as pessoas precisam saber que há um Deus que é poderoso e que age hoje, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A graça de Deus me capacita a ser influenciador. Lembra que eu disse em Deuteronômio 28:13, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Ele quer que você influencie onde quer que você esteja. Muitas vezes nós achamos que para servir a Deus, para fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que estar de tempo integral, eu tenho que estar servindo como ministro. Não, Deus te chamou. Se você é um advogado, Deus quer que você seja um melhor advogado, influencie onde você estiver. Deus te chamou para influenciar aonde você estiver. Deus vai plantar médicos, juízes. Todas as áreas vão ser tomadas pelos filhos de Deus e nós temos que liderar e não sermos liderados. Amém? Naquilo que você fizer, você vai fazer com excelência por causa da graça de Deus, para ser influência e não para ser influenciado. Tem cristãos que precisam vencer, porque não podem andar com pessoas do mundo, porque não conseguem influenciar. São facilmente influenciados. Mas Deus diz que Ele está te dando nessa noite graça, para que você ande pelo poder dEle, influenciando e não sendo influenciado. Você vai trazer os seus amigos, que antigamente eram amigos das bocas, das baladas, para andar com você aqui dentro da igreja. Porque Deus vai te fazer influenciar essas pessoas. Não importa o que foi o teu passado, Deus redime pela sua graça, o perdão dele, onde abundou o pecado, a Bíblia diz, superabundou a graça de Deus. Se você foi um dos piores pecadores, como o apóstolo Paulo fala, eu fui um dos piores. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O poder de Deus hoje é abundante na sua vida, para que você influencie e não seja influenciado. Deus te chama para isso, para você liderar. Martim Lutero influenciou. Em 1517, ele pregou 95 teses na porta da Igreja Católica. E ali, a influência dele gerou a reforma. E nós somos frutos dessa reforma. Os protestantes, os cristãos, são frutos desse homem que recebeu da graça de Deus para influenciar. O que eu e você temos feito para a nossa geração? Ele influenciou gerações por causa da graça de Deus. A graça de Deus, em último lugar, nos coloca em destaque. Daniel, olha o que diz lá em Daniel 6, o capítulo 6, o versículo 3 diz: Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, porque havia nele um espírito excelente. Olha ali, porque havia nele um espírito excelente. Excelente é ir além do comum. A palavra de Deus não diz que havia em Daniel uma inteligência excelente, não. Havia nele um corpo excelente, não era isso. Era um espírito excelente, isso era a graça de Deus sobre a vida de Daniel, que o capacitou a ser 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Deus pegou um jovem de uma nação tão pequena, de Israel, e levou para o império da Babilônia, onde havia muitos sábios, muitos estudados, e Deus o fez 10 vezes mais sábios do que aqueles sábios. É graça de Deus que te capacita a se destacar. A gente tem aqui o Joãozinho. Cadê o Joãozinho? Não veio hoje? Ah lá, o João. João tem se destacado lá no Magazine Luiza, não é, João? Deus tem dado bênçãos a ele. Ele tem sido todo... Eu não sei como funciona, mas você sempre tem falado, olha, está lá como vendedor em destaque, né? Deus quer te levar aonde quer que você esteja a se destacar, não para que você se vanglorie, não para que você se orgulhe disso, mas para que o poder de Deus se manifeste na tua vida.
Assim como Daniel, queridos, Deus quer fazer isso conosco. Deus quer derramar dessa graça. E se você acha que você é pequeno demais, ou se você acha que coisas têm acontecido na sua vida e que você não merecia passar por isso, isso tem te freado, isso tem te limitado. Eu quero dizer para você que Deus não poupou Daniel da cova dos leões. Ele era um homem sábio, ele era um homem justo. Deus o colocou como governador. Ele governou num país que não era o dele. Mas Deus não o livrou da cova. Nós vamos passar por aflições neste mundo. A Bíblia diz, nós vamos ter aflições, mas que nós tivéssemos o quê? Perseverança, bom ânimo. Que fôssemos implacáveis, imparáveis. É isso que Ele espera de nós. Porque ali, na cova dos leões, Deus manifestou o seu poder. Fechou a boca dos leões. E aí o decreto que era para vir contra ele veio sobre toda a nação, em benefício dele. Não era mais para adorar nenhum outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Ele foi para a cova dos leões porque ele orava 3 vezes ao dia ao único Deus. E não tinham no que pegá-lo. Pegaram nessa questão. E ele foi parar ali por causa disso, mas Deus reverteu essa situação de tal forma que ele influenciou. Agora, naquele lugar, não se podia adorar e nem orar para nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Deus quer usar você dessa forma, querido. Deus tem isso na sua vida. Efésios 3:20, põe lá para a gente, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, a graça que opera em nós. Deus é capaz. Eu e você não somos capazes. Mas Deus é capaz. É impossível, queridos, nós cumprirmos o propósito de Deus através da nossa própria capacidade. Deus escreveu a sua história e Ele determinou um propósito para você cumpri-lo. Mas pela minha própria força eu não sou capaz e você também não é. Nós precisamos da graça de Deus. Ele é capaz. E eu quero contar uma historinha para você ilustrar isso daqui, para eu encerrar. Num determinado país houve uma severa fome. E uma nação generosa resolveu abençoar aquele país com fome. E foi enviado toneladas de mantimentos para lá, através de navios, de aviões. E o general estava ali e disse, olha, nós vamos distribuir todos esses mantimentos. E nós vamos distribuir assim, conforme a capacidade do teu recipiente. É o que você vai levar para casa. E o primeiro homem veio com uma cestinha de piquenique, encheu a cesta e levou provisão para ele para 2 dias. O segundo já veio com um carrinho de supermercado e encheu o carrinho, levou uma provisão para uns 10 dias. Um terceiro veio com uma picape, lotou a picape, levou para casa mantimento por 1 mês. E o primeiro veio reclamar, mas é injusto. Aí o general disse, mas eu não disse que eu distribuiria conforme a capacidade que vocês teriam de levar para casa? Por que você veio com uma cesta de piquenique e não veio com uma picape? Deus está dizendo a mesma coisa para você. Conforme o recipiente é que Ele vai derramar a graça sobre você. Que você não busque com uma cestinha, mas que você busque, você aumente e traga vasilhas como aquela viúva. Ficou viúva, ia perder os 2 filhos, não tinha nada na sua casa, procurou o profeta disse, o que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha de azeite. E ele disse assim, olha, vai e peça para toda a sua vizinhança, vasilhas vazias. E comece a derramar óleo sobre essas vasilhas. E aquele óleo que ela tinha, ela foi enchendo, e Deus foi multiplicando, e vasilhas, 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 até que ela falou para os filhos, traga mais vasilhas. Acabou as vasilhas. E quando acabou a vasilha, acabou o azeite.
Deus vai te dar da medida da graça e do poder abundante dele, conforme a capacidade que você tem para carregar. E essa capacidade vem dele. Você só recebe pela fé. E Deus quer te dar abundantemente, que você não venha buscar pouco dele não, que você venha buscar muito. Porque ele quer fazer de você uma marca nessa cidade. Essa cidade precisa do poder de Deus. Essa cidade precisa conhecer um Deus que quebra barreiras. E a semana retrasada nós estávamos orando com as esposas dos pastores, do conselho de pastores. E Deus nos deu uma visão de que passaram-se muitos pastores por essa terra, porque essa obra não começou agora, queridos, há anos. Quantos pastores, pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos os nomes, passaram por essa terra. Implantaram, fizeram algo por Tanabi. Mas Deus disse, muitos desistiram antes do tempo, por causa das dificuldades. Abandonaram aquilo que tinham para fazer. E nós começamos a chorar e a clamar e a dizer, Senhor, o Senhor nos levantou e não permita que nossa geração desista daquilo que o Senhor quer fazer por essa cidade. Porque muitos passam por aqui e nós mesmos emprestamos a nossa boca para dizer, Tanabi é difícil, nada aqui dá certo. Mas isso é mentira de Satanás, porque eu e você, pela graça e poder de Deus, somos capacitados por Ele para fazer a diferença nessa cidade e influenciar e não sermos influenciados e ganhamos essa cidade para o Senhor Jesus, porque é uma promessa de Deus que Tanabi se tornará a cidade dos evangélicos e nós vamos ver isso se cumprir nos nossos dias. E isso só vai vir através da graça e do poder de Deus que é derramado sobre você. Por isso Deus está dizendo para você, não desista. Está difícil. Chore, ore, adore, mas não desista. Porque Deus vai cumprir o propósito pelo qual Ele te levantou e te plantou em Tanabi. E você não vai mudar daqui antes de cumprir o propósito de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos.